Bem, estamos de volta já agora, o terceiro e último bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje contando com a presença do professor Vantuil Marques Capini, servidor do INSS, professor de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, especialista em processo civil, e do Dr. Bruno Luiz da Silva Rocha, advogado previdenciário recém-formado na Cândido Mendes, que hoje nos ajuda aqui, empresta aí já o seu saber a esse debate aqui. Professor Vantuil, agora eu acho que nesse último bloco, a gente, de forma assim, talvez bem sucinta, só para que fique, isso ficaríamos aqui um final de semana debatendo, até porque Congresso e deputados já estão aí há meses tentando e não estão conseguindo chegar a um bom termo. Está na hora de se colocar as cartas na mesa e as coisas não estão chegando. Mas independente da perversidade ou do que seja, vamos trazer a realidade. Existem alguns pontos que são pontos, não que sejam de gargalos, mas que são de maior dificuldade de compreensão, né? Essa coisa da transição, por exemplo, né? Então, que as coisas não aconteceriam no primeiro momento, levaria às vezes 20 anos para você poder chegar aí ao término dessa reforma que se fala agora. Regra de transição, por exemplo, o que é isso, professor? Regra de transição leva em consideração, acima de tudo, seria um misto da expectativa de direito com o direito adquirido. Não poderia também impor regras para quem está às portas de uma aposentadoria. Novas regras a partir de hoje. Então, isso já foi feito na emenda constitucional número 20, que é de dezembro de 98. O que acontece? A necessidade de aplicação paulatina das novas regras faz com que o direito das pessoas que já estão há muito tempo no regime de previdência faz com que esses direitos sejam relativamente respeitados, como é o caso da idade mínima. Ele não vai ser, ele vai dormir sem idade mínima e no dia seguinte, com a emenda aprovada, a mulher já vai ter que ter 62 anos, homem 65 de idade mínima, não. Fez-se, né, houve a preservação de alguns direitos, introduzindo essa escala, que vai até 2042 para estar perfeito, enfim. Essa seria a transição. Uma pergunta, Bruno, antes da gente dar sequência, que é uma pergunta que chega aqui à produção, é o seguinte: eu que já estou aposentado, quer dizer, isso vai mexer comigo agora? Então, só para a gente deixar bem claro, porque existe uma ansiedade também. Se a ansiedade hoje está em 10 milhões de pessoas, se pudermos deixar apenas com 8 milhões ou 7 milhões, como é que fica isso? Não, o aposentado, de fato, pelo Instituto do Direito Adquirido, ele não será atingido com essa reforma da Previdência. Vamos trabalhar aqui com uma suposição, professor. Vamos supor que essa reforma, ela entre em vigor no ano que vem. Então, as pessoas que até a data de publicação dessa emenda tiverem todos os requisitos para poder se aposentar, essas pessoas não serão atingidas pela reforma. Eu estou querendo dizer que ela não precisa pedir naquele momento, não, porque a lei fala a qualquer momento. Então, se antes da publicação tiver todos os requisitos, ela não será atingida. Mesmo que ela venha pedir a sua, exemplo, a aposentadoria 2 anos depois, não tem problema nenhum. Mas se até a data da publicação dessa emenda, ela não terá nenhuma perda por causa da reforma. Mas eu tenho algumas questões, que são questões às vezes que parecem que detalhes, mas, por exemplo, que podem aí já começar a mexer. Uma delas é a questão de quem já é aposentado, tá? E tem aí o seu esposo ou sua esposa e vem a falecer, né? Que recebe, faz a acumulação. Alguma coisa nesse sentido? Hoje em dia isso é plenamente viável, sem o menor problema, independentemente de valor. Se você é aposentado, seu cônjuge falece, você tem direito à pensão, independentemente de teto, independentemente de qualquer coisa. Com a reforma, essa regra deixa de existir. Além do cálculo, atualmente a pensão equivale a 100% do valor do salário de benefício do segurado. Com a reforma, passa a ser de 60%, mais 10% por cada dependente.
sem reversibilidade de cota. Então, se o dependente implementou a maioridade, se o dependente faleceu, o outro dependente, no conjunto de dependentes, não existe mais a reversão de cotas. Hoje existe a reversão de cotas, porque existem muitos casos em que a pensão é paga para 2 dependentes. Um dependente falece, o outro, a cota reverte em favor daquele do sobrevivente. Enfim, essas regras são importantes. Daí essa ideia de que a Previdência mudará e só atingirá quem ganha mais é falácia. Vai atingir quem ganha pouco também. Se uma pessoa hoje ganha R$ 1.200, com a reforma da Previdência, não podendo acumular a pensão, porque a acumulação só vai poder existir se do somatório for equivalente a, no máximo, 2 salários mínimos. Então, essa regra é muito cruel e prova aqui que o assunto é de interesse geral. Vai atingir também essa pessoa. A acumulação de pensão fica limitada, a acumulação de pensão com aposentadoria própria, que hoje não existe, como você mesmo disse, fica limitada a partir da aprovação da emenda, se aprovado do jeito que está o texto, a 2 salários mínimos. Isso é importante que se diga também, desculpe, mas eu tenho que falar, que para quem recebe aquele benefício assistencial, o BPC Loas, que no texto original da emenda 287 falava até em redução do valor, já não vão mais mexer. Já foi consenso que o BPC também não vai mexer, nem na aposentadoria rural. Já foi um avanço. Bruno, então, nesse final que nós estamos aí chegando, quer dizer, qual outra fator assim, de bastante relevância que você poderia destacar para o cidadão brasileiro que está, e o friburguense que está nos vendo agora, que essa reforma traz e que pode, de alguma forma, alterar aí a vida desse cidadão? Na verdade, o que vai acontecer vai ser a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela que um homem ganha com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição. Ou seja, eu não sei se a palavra certa é extinguir ou vai ser uma fusão disso com a idade da pessoa. Então, a pessoa hoje, a pessoa com a emenda, se for aprovada para poder se aposentar, homem com 65 anos, mulher com 62 anos, e agora com esse novo texto que foi enviado para o Congresso, é o mínimo de contribuição de 15 anos. Sendo Voltou, que, caiu dos 25, só que a covardia é que com esses 15 anos de contribuição, ela só vai conseguir 60% do seu salário de benefício. O que seria indiferente para quem paga sobre um salário mínimo. Daí a questão. Realmente quem paga um salário mínimo não será atingido. Aí traz uma... Por pouco, né? Exatamente. Aí traz uma exatamente. questão, Vantu, que terminando, mas você chama atenção para isso, que eu vendo um debate, um Roda Viva outro dia a respeito da reforma previdenciária, você falou o seguinte, que essa reforma se concentra em parcela de maior renda e escolaridade da população brasileira. É isso? Tem isso também? Na verdade, nós estamos caminhando para acabar punindo. Quem vai ser punido realmente? Servidor público. Nós deveríamos aqui ter um espaço para falar só sobre servidor público, até porque o assunto é de interesse geral também. Grande parcela da população, né, integra essa categoria. Está no texto o limite da aposentadoria para o servidor público ao teto. Sim. Né, que hoje é R$ 5.645,80. É um valor considerável, mas a gente também tem que levar em consideração que muito servidor dedicou uma vida inteira ao seu trabalho. Eu vejo a coisa dessa forma. Atinge também o servidor público. Quem vai sofrer menos, professor, é quem realmente paga pouco. Eu diria que foi uma forma de convocar a massa para apoiar a reforma, porque quem ganha um salário mínimo vai perder o quê? Mas servidor público perde muito e realmente quem ganha mais perderá mais ainda. Bruno, algum outro fato assim, mais relevante para você, Professor, destacar? Eu quero só considerar que o povo ele não é contrário à reforma da Previdência. O povo ele é contrário a certas covardias e a certos textos de lei que são enganosos, como esse que eu acabei de falar, de que a pessoa contribuindo por 15 anos, ela vai conseguir apenas 60% do seu salário de benefício. O que eu acredito que o povo quer? Reforma, o povo sabe que tem que ter. Na nossa casa, se a gente não fizer reforma de tempos em tempos, a parede vai cair. Então, no sistema administrativo, também cai. Então,
O povo quer reformas específicas, assim como foi feito na pensão, que o professor Vantuil falou de forma brilhante. A pensão era vitalícia, aí houve aquela reforma que colocou uma tabela e a partir daquele momento a vitaliciedade é só a partir do sobrevivente com 44 anos para cima. Então, esse tipo de reforma pincelada para poder ajudar a manter os cofres, o governo aceita. Agora, reforma que vem de fato fazer a pessoa trabalhar mais e ganhar menos, isso de forma nenhuma o povo aceita. Estamos chegando ao final, professor Vantuil, mas outra coisa que eu também queria deixar provocativo, também nesse debate da Roda Viva que eu estava vendo, ele mostrou uma coisa, uma frase que me chamou a atenção, até porque um dos produtores do nosso programa é o professor Francisco, que é tributarista, e eu fiz questão de anotar. A tragédia fiscal é eminentemente previdenciária e dos três poderes. Quer dizer, isso aí tem fundamento? Teria fundamento se não fosse a Previdência Social contar com outras fontes de custeio. Realmente, de contribuição de servidor, exclusivamente dos servidores, exclusivamente dos trabalhadores, dos empregados e dos empresários, realmente o sistema está fadado ao fracasso. Mas com esse leque enorme de contribuição, que traz bilhões por ano aos cofres públicos, jogos de prognóstico, vai dinheiro para a Seguridade Social, COFINS, lucro líquido, eles não vão fazer conta com isso. É só isso que me preocupa. Bruno, em torno de 1982, o ex-ministro Delfim Neto disse o seguinte, que se não fizesse a reforma previdenciária a partir daquele momento, o país iria quebrar. Hoje nós ainda continuamos falando nisso aí. Quer dizer, a gente não sabe se o país já quebrou, está quebrando. A única coisa que a gente sabe é que a educação, o IDH de educação e de saúde é o 84º no país. Somos um dos 10 países em riquezas, né? Mas temos isso. Mas, querendo ou não, existe um ar de complexidade no debate geral com relação à Previdência, que já vem de alguns anos falando que a Previdência ela tem contribuído de alguma forma para que o Brasil possa ter um desequilíbrio. O seu pensamento com relação a isso aí? Professor, eu acredito que 11 de novembro do ano passado entrou em vigor a reforma trabalhista. E o governo falou que essa reforma trabalhista vai aumentar o número de empregos, especialmente no que condiz no trabalho intermitente. O objeto da questão não é essa. Mas, aumentando o número de emprego, consequentemente, também nós vamos aumentar também o número de contribuições que são obrigatórias. Então, os números da reforma trabalhista, se ela é ou não deficitária, se ela provoca ou não prejuízo do Brasil, isso eu vejo que é algo um pouco que nebuloso. Até que eu falei sobre o Senado, a CPI do Senado, que falou que não existe nada em relação a isso. Então, eu acredito que aumento de emprego, cobrando as pessoas certas que estão devendo a Previdência, eu não acredito que é necessário fazer essa reforma. Antônio, 30 segundos de sua mensagem final para aquele telespectador que está te ouvindo agora, está te ouvindo na Rádio Friburgo e na Luau TV, para esse momento agora de desconfiança, insegurança e tal, né? Um professor de direito previdenciário, que você durante muito tempo foi, o que você poderia dizer? Primeiro eu quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui falando, principalmente esclarecendo o telespectador. É ele que está à míngua de informação, porque o que se passa nem sempre é a verdade. Não vamos perder as esperanças, não. Não vamos perder. Não estou falando em políticos, não é nada disso. Nas instituições. Nós somos uma nação muito ordeira, né? Estamos conscientes dos nossos direitos. O nosso senso de justiça, às vezes, vai além do que nós mesmos esperamos. Estamos sempre aí com as mãos estendidas para ajudar o próximo. Isso é do brasileiro. E o momento é difícil, mas vamos acreditar ainda. Eu não acredito nessa reforma esse ano, eu sou muito franco em dizer. E se passar, é só depois de outubro. Então, tenhamos consciência. Gostaria de agradecer aos dois convidados, o professor Vantuil, Marcos Chiappini, que esteve aqui conosco, e o jovem advogado Bruno Rocha, que ajudou aqui hoje e contribuiu de forma significativa na elucidação, no esclarecimento de mais alguns pontos do que vem a ser a reforma previdenciária. Não é fácil, e se fosse fácil já teria ou passado ou teria sido rejeitado
o governo está negociando, ver se consegue os 308 votos para mandar agora em fevereiro e se esperava que fosse feito ano passado, mas esse ano já é o ano de eleição. Os chamados deputados acreditam que muitos terão aí problemas, caso possam votar favoravelmente, terão problemas nas suas bases eleitorais, isso possa desfavorecer. Mas alguns falam que os relatores de outras reformas, né, tanto na reforma do Fernando Henrique quanto na reforma do Lula, previdenciária que teve, e o próprio Michel Temer foi o relator da reforma do Temer. Tá? Aí disse que quando ele veio para a próxima eleição, ele teve mais do que o dobro dos votos em função dos benefícios, talvez das conquistas que tiveram. Mas hoje nós estamos com esse Brasil dividido, esse Brasil rachado e buscando entender melhor o que é bom para a nação. E o que é bom para a nação é naturalmente bom para o cidadão brasileiro e o melhor para o cidadão brasileiro. E o melhor para o cidadão brasileiro é a melhor qualidade de vida, né? É onde ele possa trabalhar e é onde ele chegue a um ponto na vida dele que ele possa parar de trabalhar, ele possa desfrutar de uma forma condigna, com aquele mínimo que ele tenha, e aquele mínimo ele possa contribuir de uma forma significativa para o processo de subsistência dele. Então é isso que acho que no final a gente pode dizer, que ninguém pode fazer nenhuma reforma que possa vir contra direito adquirido ou contra ganhos e conquistas do cidadão brasileiro ou qualquer cidadão. Muito obrigado a você da Luau TV que esteve conosco durante esse programa, você da Rádio Friburgo, toda a nossa produção, a Geisa, o professor Francisco, a Luana e o Lennon aqui com a gente, agradecendo a todos vocês e prometendo voltar na próxima semana um novo tema de relevância nacional. Até lá. Manda só o nome, Geisa, por favor. Nessa quinta-feira, você tem um compromisso marcado às 21 horas com o debate Cândido Mendes. Estaremos trazendo um tema que está ligado a todas as famílias brasileiras, que é a reforma previdenciária. Se está difícil hoje lá para o Congresso Nacional entender, imagine para as famílias brasileiras. Nós vamos trazer aqui dois especialistas, o professor Vantuil Marques Chiappini, servidor do INSS, professor de Direito Administrativo e Previdenciário da Universidade Cândido Mendes, especialista em processo civil, e o jovem advogado recém-formado pela Universidade Cândido Mendes, Bruno Luiz da Silva Rocha, advogado que está se especializando em Direito Previdenciário e que hoje vai contribuir nessa quinta-feira para esse debate, que com certeza vai ser muito expressivo, significativo e vai ser muito elucidativo para você. Aguardo por vocês.